Boa noite, é com muito prazer que te dou as boas-vindas na nossa primeira aula do curso Tudo sobre Todd. Espero que você tenha assistido às lives, aproveitado e ficado com aquele gostinho de quero mais. No nosso primeiro slide, você vai observar uma informação muito importante. Esse trecho foi retirado do livro Crianças Desafiadoras, do professor Dr. Clay Briggs. E diz, preste atenção, sempre que o nosso comportamento causa prejuízos sociais, afetivos, acadêmicos ou profissionais, devemos nos preocupar e tomar medidas que reduzam o seu impacto negativo em nossa vida e na vida de nossos pares, aqueles que amamos, aqueles com quem temos relações. Ações impensadas, agressivas, que desconsideram suas consequências e chegam a desprezar os sentimentos dos outros ou de determinados grupos sociais, podem ser sinal de um distúrbio de comportamento. A preocupação com jovens extremamente agressivos, opositores, desrespeitadores de regras e considerados antissociais existe desde os tempos antigos e chegou a motivar diversos estudos para o entendimento dessa condição e implantação de muitas medidas para o controle destes indivíduos. Nos dias atuais, frequentemente pais e professores se deparam com crianças ainda mais difíceis de lidar. São aquelas que mais desafiam e se opõem às suas autoridades, algumas mais agressivas e respondonas, as quais não aceitam tão facilmente regras e limites e acabam tendo baixo desempenho escolar e tantos outros prejuízos sociais. Contudo, ao se falar sobre desobediência, um tema tão caro a todos aqueles que lidam com jovens, devemos fugir do senso comum e da tradição dos nossos pais e avós e ir fundo para saber como podemos manejar melhor essa realidade e para entender quando o problema alcança a gravidade de um transtorno, como o TOD. Apesar de haver alguns comportamentos observados comumente no desenvolvimento normal, a alta frequência e intensidade das queixas transformam comportamentos considerados normais em comportamentos disfuncionais. Esse termo é muito importante, disfuncionalidade, geradores de forte impacto negativo sobre a dinâmica familiar e a vida funcional e escolar dos indivíduos afetados. Muita atenção a casos persistentes e recorrentes. Vou repetir, persistentes e recorrentes de desobediência. Eles podem se agravar até se transformarem em um transtorno do comportamento, o TOD, também conhecido como transtorno opositor desafiador, ou transtorno opositivo desafiante, ou transtorno de oposição e desafio, dentre tantas outras denominações de um quadro de uma condição tão difícil de lidar. O TOD pode ser usado como um protótipo no estudo dos principais transtornos de conduta. Nesse material, vamos te ajudar a compreender as principais causas, a evolução dessa condição e as melhores opções de tratamento deste e de tantos outros transtornos mentais. Por se tratar de um transtorno frequente e iniciado precocemente na infância, toda a proposta de material psicoeducacional, como esse aqui, que ofereça maior conhecimento para os pais, mestres e baseie-se na aliança família, escola, profissional de saúde, é muito válida e deve dar ferramentas para que se conheçam os principais sinais e sintomas e as formas de prevenção e intervenções precoces. Logo, reforço que a proposta desse material é oferecer de maneira simples e direta como entender e identificar o TOD e quando o quadro sintomático extrapola os limites da desobediência. Não é uma simples desobediência. E o jovem que busca uma identidade, pois o comportamento positivo temporário neste jovem também é algo comum.
principalmente durante a puberdade e adolescência. Com esse material, vou te ajudar a diferenciar um comportamento desobediente de um transtorno. É importante termos em mente alguns modelos comportamentais. Então, um quadro breve, podemos dividir alguns modelos comportamentais como comportamentos internalizantes, aquele que tende a se voltar para dentro, uma tendência a isolamento, queixas frequentes de dores e problemas corporais, ansiedade, melancolia. Podemos ver esse tipo de comportamento, esse tipo de perfil de paciente naqueles que têm um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, ou sofrem com moléstias como a fibromialgia, dores frequentes. E há o modelo de comportamentos externalizantes, explosivos, para fora, expansivos, com muita agressividade, reações descontroladas e concomitantemente alguns transtornos de comportamento disruptivo, como é o TOD, o qual eu já falei ser o protótipo no estudo dos transtornos de conduta. Então, temos como conceito que o TOD, ou transtorno opositor desafiador, engloba um conjunto de comportamentos profundamente perturbadores da harmonia familiar. Impeditivos para o ajuste à escola e à maioria dos contextos sociais que compõem o trajeto de construção de uma vida produtiva e com laços afetivos duradouros. Como já informado, esta é uma condição comportamental comum entre crianças em idade escolar, e este quadro pode ser definido como um padrão recorrente e persistente. Vou repetir novamente. Padrão recorrente e persistente por no mínimo 6 meses. Então, esse padrão vai durar mais do que 6 meses, de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores e desobedientes, com humor irritável e raiva, observados nas interações sociais da criança com adultos e figuras de autoridade de uma forma geral, como tios, avós e professores, podendo estar presente também nos seus relacionamentos com amigos e os coleguinhas de escola. Apesar do TOD ser tipicamente um quadro observado na infância, pode ter sinais persistentes e ser diagnosticado apenas na vida adulta. Nesse quadro, representamos de uma forma sucinta o que está à frente no diagnóstico, na identificação do TOD. Guarde bem nesse diagrama as ações desafiadoras, as reações hostis, agressivas, negativas e a ideação vingativa. É a criança que fica aí matutando como responder à altura, contrariando uma autoridade. Dados epidemiológicos importantes do TOD. Por que é tão importante estudar o TOD? Nos Estados Unidos, os dados que nos mostram existe uma prevalência estimada entre 2% a 16% das crianças na faixa etária escolar, sendo 2 vezes mais frequente em meninos com sintomas iniciais seguramente observados entre 6 e 8 anos de idade. A desproporção entre os sexos pode diminuir na adolescência. Então, vemos um dobro de meninos diagnosticados na infância, mas à medida que vai progredindo a faixa etária, temos de um menino, um garoto para uma garota. Um recente estudo epidemiológico brasileiro coloca o TOD como tendo uma prevalência geral em torno de 7%, com variações de acordo com o tipo de escola. Em escolas particulares, é vista uma taxa de 2,1%. Em escolas públicas rurais, essa taxa vai para quase 5%, 4,9%. E em escolas públicas urbanas, 8%, mostrando o quanto o quadro atinge populações desfavorecidas socioeconomicamente.
Estudos recentes com maior número de participantes e com envolvimento de centros de pesquisa têm revelado crescentes custos sociais. Crescentes custos sociais do TOD. Dispêndios públicos e desvios imprevisíveis de investimentos para corrigir perdas de patrimônio ou de vidas humanas causadas diretamente por pessoas com esse comportamento. Os gastos podem chegar até 10 vezes. A taxa de mortalidade é 2 a 3 vezes mais elevada dessa população em decorrência da exposição à violência física, conflitos, traumas e abuso de drogas. Quantas vezes nos deparamos na TV ou nas ruas com jovens de temperamento explosivo que não aceitam nenhum tipo de negociação ou recuo para apaziguar os ânimos e acabam sendo agentes de desestabilização social e tragédias. Temos aqui alguns exemplos que ocorreram no solo americano, como o massacre na escola de Columbine pelos atiradores escolares, cenário que pensávamos só existir fora do Brasil. Também recentemente se acometeu na cidade de Suzano, no massacre de Suzano. Então, por isso que é importante ter uma política de identificação do TOD, identificação ativa do TOD. E quanto à jornada do paciente, como esse paciente se apresenta no consultório, como os pais vão trazer a queixa para o médico, para o terapeuta, como os pais vão apresentar essa queixa ao professor. Entre as principais queixas relatadas em consulta, nesse momento com os pais, temos que alguns pacientes impacientam-se frequentemente, discutem habitualmente com os pais, professores e outros adultos e colegas de sala, desafiam ativamente e recusam a obedecer às regras e solicitações dos adultos, perturbam de propósito outras pessoas e implicam com os colegas, recusam-se a trabalhar em grupo nas tarefas escolares, não se responsabilizam pelos seus atos, muitas vezes culpando os outros por seus erros e mau comportamento. Essas pessoas não aceitam críticas, aborrecem-se e entendiam-se com muita facilidade, desejam tudo a seu modo, é do jeito que eles querem ou não tem jeito algum. Se mostram enraivecidos, agressivos, irritados, ressentidos ou vingativos. Apresentam dificuldade no controle do temperamento e das emoções, sendo geralmente conhecidos como o pavio curto da sala ou então esquentado da turma. Têm uma teimosia persistente e são resistentes às ordens, parecendo estar o tempo todo testando os limites dos pais. O tempo todo, a todo momento, testando esses limites. Esse comportamento pode não aparecer durante a consulta com o médico, pois inicialmente se apresenta em casa, com as pessoas com as quais o paciente tem maior intimidade. Com o tempo, no entanto, pode extrapolar esse contexto e vemos esses sinais aparecendo em vários ambientes, inclusive constrangendo o médico e outros profissionais de saúde nos seus consultórios, sendo mais bem observados pelos pais quando em casa e pelos professores no momento das aulas. Tal comportamento precisa ser capaz de causar prejuízo significativo, como já falei, na vida social, acadêmica e ocupacional da criança. É um transtorno no seio familiar. Observe que no TOD não há sérias violações de normas sociais ou direitos básicos alheios. A criança ou adolescente ainda respeita a autoridade policial ou autoridade jurídica, o que não ocorre no transtorno de conduta, quando há um desrespeito às normas e leis vigentes. São considerados ainda prejuízos nessas crianças uma baixa autoestima, uma tendência à depressão ao humor deprimido, baixa tolerância às frustrações, ataques de raiva, relacionamento insatisfatórios ou poucos amigos,
E quando tem esses amigos, o relacionamento é nitidamente abusivo. Dificuldades acadêmicas e abandono escolar, dificuldade com a cognição social e processamento de informações, conflitos familiares e, infelizmente, caminhando para uma comorbidade que é o uso abusivo e precoce de álcool, tabaco e outras drogas. Então, como é que se faz a avaliação inicial? Quais são os pontos importantes para a avaliação inicial? É importante falar que não existem exames de rotina para avaliação desse transtorno. Os pacientes podem ser avaliados por neuropediatras, psiquiatras da infância, ou até pediatras com treinamento, ou neurologistas de adulto com treinamento, com algum treinamento, ou psiquiatras gerais com algum treinamento em transtornos da infância. Estes médicos farão o diagnóstico com base na história e no comportamento observado na criança, trazido na entrevista pelos pais. Se e somente se necessários, os exames complementares servem para a exclusão de diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, um eletrocefalograma, caso se suspeite de algum tipo de epilepsia, ou testes hormonais, um painel hormonal amplo, caso exista a suspeita de um hipotireoidismo ou hipertireoidismo ou um feocromocitoma. São pontos para o diagnóstico precoce. Uma entrevista médica cuidadosa, onde o médico vai investigar esses sintomas, fazer um elenco desses sinais, as características e os prejuízos que motivaram a consulta, a procura de ajuda. O médico vai procurar entender a dinâmica familiar, a interação parental e conjugal, a comunicação entre os membros da família, avaliar a história familiar de transtornos comportamentais ou transtornos neuropsiquiátricos na família, questionar também sobre o alcoolismo, drogas, agressividade e violência. Isso vai fazer parte do próximo tópico, que são os fatores que ajudam no desenvolvimento do TOD. O médico, desde então, no primeiro momento, vai poder questionar e deve questionar sobre o uso ou abuso de drogas e outras substâncias na família. Pode ser útil a avaliação escolar dissertativa do desempenho acadêmico. Se for trazido no primeiro momento, na primeira consulta, já vai ajudar bastante. Se não for possível, uma segunda consulta vai complementar os dados já fornecidos pela família. É importante também que se descreva o padrão de comportamento em sala de aula e no intervalo, avaliar o padrão de interação com colegas, profissionais e outros funcionários da instituição de ensino. Então, temos aí o passo a passo esquematizado nesse diagrama. Ao se pensar em TOD, aí à sua esquerda, devemos ter traçado o perfil clínico, sabendo como pensam e como se comportam essas crianças, pelo relatório dos professores, pela entrevista com os pais, elencar os prejuízos. Podemos nos valer de escalas de avaliação ou escalas de triagem, que será uma aula em anexo, um tópico em anexo, pela extensão que temos dessas escalas, são bem grandes, algumas demorando alguns minutos a horas para serem executadas, e devemos pesquisar ativamente a existência de comorbidades. As três principais e muito relacionadas com o TOD são o TDAH, o autismo, o transtorno bipolar, mas também pode haver uma deficiência intelectual, depressão, ansiedade, comorbidades várias. Se acredita que até 80% das crianças com TOD também possuem comorbidades. Então a gente pode até achar que o TOD nunca está sozinho. Investigar ativamente as comorbidades é algo primordial nas primeiras consultas. E saber que o TOD tem como sua evolução natural, caso não seja tratado, o transtorno de conduta.
No entanto, conhecendo tudo isso, né, temos que poder encaixar esse diagnóstico nos critérios do DSM, o Manual Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. O TOD foi colocado dentro de um novo grupo, conhecido como transtornos disruptivos do controle do impulso e da conduta, como eu já falei, de incidência majoritariamente na faixa etária infanto-juvenil. Uma novidade em relação à versão anterior do DSM, esse Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais, na sua versão mais recente, edição de 2013, explicita que existem 3 categorias distintas do TOD. Não são graus, são classes, categorias qualitativas. A primeira classe é de uma predominância do humor raivoso ou irritável. A segunda classe é a predominância de um comportamento questionador ou desafiante. E a terceira classe, a predominância de uma índole negativa. O DSM nos coloca 4 itens para poder fazer o diagnóstico acadêmico do TOD. O item A traz que deve existir um padrão de comportamento negativista, hostil, desafiador, que dure pelo menos 6 meses, apresentando 4 ou mais das seguintes características em qualquer categoria e exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão. 4 ou mais dessas 8 seguintes características. 1. Frequentemente perde a paciência. 2. Mostra-se frequentemente suscetível ou é aborrecido com facilidade pelos outros. 3. Está frequentemente enraivecido e ressentido. 4. Frequentemente questiona figuras de autoridade ou, no caso de crianças e adolescentes, questiona os adultos. 5. Muitas vezes desafia assintosamente ou se recusa a obedecer regras e pedidos das figuras de autoridade. 6. Muitas vezes incomoda de forma proposital outras pessoas. 7. Frequentemente culpa os outros por seus erros ou mau comportamento. E 8. Agiu com maldade, foi rancoroso ou vingativo por pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Então, preenchendo 4 dessas 8 características, temos o diagnóstico. Mas atenção, no ponto B, o manual do DSM nos traz a seguinte ressalva. A perturbação do comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo, ou seja, tem que realmente causar transtorno, ou para os outros em seu contexto social imediato. Por exemplo, família, grupo de pares, colegas de trabalho, ou causa impactos negativos no funcionamento social, educacional, profissional ou outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ressalva C, item C. Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno psicótico ou por uso de substância ou um transtorno depressivo ou bipolar. Além disso, os critérios para o transtorno disruptivo de desregulação do humor não são preenchidos. Vamos falar numa outra aula sobre condições associadas ao TOD, entre elas esse transtorno aqui, o transtorno disruptivo de desregulação do humor, o transtorno depressivo, o transtorno de humor bipolar e o transtorno de uso de substâncias. A última ressalva do DSM, item D. Não são satisfeitas as características para transtorno de conduta e, se o indivíduo tem 18 anos ou mais, não são satisfeitos os critérios para transtorno de personalidade antissocial. Observe que a frequência e a persistência, a recorrência desses comportamentos devem ser utilizadas para fazer a distinção entre um comportamento dentro dos limites normais e um comportamento sintomático, podendo ser diagnosticado como TOD. No caso de crianças com idade abaixo de 5 anos, o comportamento deve ocorrer, na maioria dos dias,
abaixo de 5 anos, na maioria dos dias, pelo menos 4 dos 7 da semana, durante um período mínimo de 6 meses, exceto se explicitado de outro modo. No caso de crianças com 5 anos ou mais, o comportamento deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, durante no mínimo 6 meses, exceto se explicitado de outro modo, se tiver outra explicação. Embora tais critérios se sirvam de orientação quanto a um nível mínimo de frequência para definir sintomas, outros fatores devem ser considerados, tais como se a frequência e a intensidade dos comportamentos estão fora de uma faixa normativa para o nível de desenvolvimento, ou seja, está mais do que o esperado, mesmo que não obedeça aquela uma vez por semana, mas pode ser de 15 em 15 dias, numa persistência, né, e numa gravidade que nos leve a dar o diagnóstico. Então, temos que também considerar a cultura e o gênero do indivíduo. Então, gente, esse é o encerramento da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, se aprofundado um pouco mais. Há material também escrito sobre esse assunto. E peço que vocês se preparem que na próxima aula iremos tratar das escalas de avaliação e triagem. Até logo, meu muito obrigado.